Uma boa noite aos queridos irmãos do Centro Espírita Belém, no bairro Belém Novo de Porto Alegre. É com muita alegria que estamos nos comunicando por este meio de comunicação nesta noite de segunda-feira, em período de isolamento social. Eu sou Janete de Azambuja Correia, trabalhadora do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina de Porto Alegre, e falo hoje do meu lar, do isolamento do meu lar em tempos de pandemia. Que Jesus possa, então, neste momento, nos conectar a todos em pensamentos com o mesmo intuito, com os mesmos sentimentos, para podermos refletir sobre a temática proposta. Que a grande falange de luz possa nos proteger, nos amparar e que nós possamos abrir os nossos corações para a mensagem desta noite e para nos fortalecermos nas nossas rotinas. Que assim seja. Nós vamos conversar nesta noite acerca dos ciclos da evolução. Tudo na nossa existência passa por ciclos. Desde os pequenos ciclos referentes às pequenas coisas até os maiores, que fazem parte dos tempos de duração de determinados problemas ou alegrias nas nossas existências. Ou seja, tudo em a natureza vivencia um determinado ciclo. A inspiração e a expiração completam um ciclo que nos mantém vivos. O simples fato de respirarmos o ar é um ciclo vital para os nossos corpos físicos, para estarmos encarnados. A noite, seguida de um dia, também completa outro ciclo nas nossas existências. Ciclo de um dia e de uma noite que nos dá uma jornada, onde trabalhamos, onde cumprimos as nossas tarefas domésticas, no qual nos relacionamos, no qual cumprimos as nossas tarefas fora do lar e no qual precisamos também cuidar do nosso corpo físico e descansar. A semana também é um ciclo de 7 dias, que dependendo da situação que nós estamos vivendo, pode parecer estar passando rápido ou devagar. Como passam os nossos dias atualmente, no momento peculiar que estamos vivendo? O ano também é um ciclo, 365 dias, em que nós apostamos os nossos sonhos, em que nós desenvolvemos os nossos propósitos, em que nós trabalhamos, nos relacionamos, em que nós cumprimos inúmeras tarefas. Quantas vezes nós saímos e entramos dos nossos lares dentro de um ano? Se nós pudéssemos contar quantas vezes durante o ano nós vamos ao nosso ambiente de trabalho, quantas vezes nós percorremos determinadas ruas, se nós pudéssemos contar quantas atividades repetitivas existem dentro de um ano e quantas atividades novas nós temos acesso. A sequência de 4 luas dentro de um mês também faz mais um ciclo das nossas existências. Os 9 meses de gestação para dar à luz ao novo ser, são indispensáveis para a nossa encarnação, para o nosso renascimento e assim por diante. Há significados próprios para os ciclos em todas as áreas do conhecimento. Nós estamos agora vivenciando um ciclo de pandemia. Muitos de nós em isolamento social, outros enfrentando as suas atividades, mesmo com a pandemia, por necessidade, por se tratar de atividades indispensáveis à sobrevivência dos demais, mas vivenciamos um ciclo até então, nesta encarnação,
desconhecido para todos nós. A ameaça de uma pandemia, de uma doença grave, de um vírus que pode nos atingir e que pode sim nos fazer desencarnar. Então, em proteção às nossas vidas, nós estamos passando por este ciclo de isolamento ou ao menos de maior cuidado. Quando nós saímos às ruas antes e observamos quase todas as pessoas usando máscaras, luvas, outros tipos de proteção, saindo rapidamente, fazendo o mínimo necessário, é um ciclo novo e desconhecido até então para todos nós, mas ele também deve ter alguma importância. Senão, não estaríamos passando por esse momento. Tudo que nos acontece, todos os ciclos têm um significado na nossa atual encarnação. Nós sabemos que nada nos ocorre ao acaso. Tudo decorre da lei de causa e efeito, de uma lei natural. Então, meus irmãos, se nós estamos passando por esta situação agora, é porque tem um motivo. É porque nós precisamos aprender com essa situação, aprender com esse momento, aprender com essas dificuldades. Não é momento, então, de nos revoltarmos. É momento de apaziguarmos os nossos corações. Tenho observado, principalmente nas redes sociais, alguns irmãos postando frases do tipo: me avisa quando o ano acabar. Mas e quem disse que o ciclo seguinte será melhor? Quem disse que o ciclo seguinte não terá as suas dificuldades? E que as dificuldades no amplo geral da população, ou ao menos no âmbito pessoal, não serão piores, não serão mais difíceis. Nós não sabemos o que temos para passar no amanhã. Então, meus irmãos, em relação a tudo que nós estivermos vivenciando, gratidão a Deus. Gratidão a Deus, sim, por este momento de isolamento, por este momento de dificuldades, para que possamos, com o coração repleto de gratidão pela oportunidade de crescimento, efetivamente crescermos, efetivamente nos melhorarmos, efetivamente aprendermos a lição que esta pandemia veio nos passar. Uma primeira lição, que isto tudo nos traz e que tudo no universo nos aponta para este caminho. Tudo passa, mas ao mesmo tempo tudo volta. Porque se tudo são ciclos, volta ao ponto de partida. Ou seja, como nós voltaremos a ser nós mesmos após a pandemia? Como nós voltaremos às nossas atividades? Voltaremos ao ponto de partida, sendo nós mesmos, sendo espíritos encarnados. Mas devemos voltar melhorados. Devemos voltar fortalecidos. Devemos voltar com maior aprendizado. Tudo passa, mas tudo retorna no sentido de que a nossa vida continua, de que nós continuamos sendo espíritos, de que nós continuamos reencarnando a cada ciclo. E se nós não aprendemos a lição neste momento, nesta existência, aí, meus irmãos, na próxima, nós correremos o risco de passar por problemática semelhante. Talvez não igual, mas muito semelhante, ou seja, uma problemática que possa nos trazer o mesmo aprendizado que nós não assimilamos agora. Então, em todos os ciclos da nossa existência, nós precisamos compreender a lição. Nós precisamos perceber, assimilar o recado que está nos sendo transmitido, a lição
que a vida quer nos passar para o nosso melhoramento, para o nosso amanhã, para o nosso crescimento. Segunda lição: nunca, jamais nos é possível viver a mesma experiência da mesma maneira. Eu não vivo o dia de hoje da mesma maneira que eu vivi ontem. Mesmo que eu esteja aqui, em isolamento social, dentro do meu lar, no mesmo lugar, a pessoa que está aqui hoje não é mais a pessoa que estava aqui ontem. Ontem é passado. Eu não vou repetir dentro da minha casa, por mais que eu cumpra a minha rotina, os mesmos gestos de ontem. As mesmas atitudes, os mesmos pensamentos. Haverá inúmeras variantes. O meu estado emocional hoje não é e não será jamais idêntico ao de ontem, porque de ontem para cá eu já assimilei alguns aprendizados, mesmo nas pequenas, nas mais insignificantes tarefas diárias. Ou seja, eu me modifico a cada dia. Então, eu posso viver a mesma experiência, mas ela jamais será vivenciada da mesma maneira como foi vivenciada ontem, como foi vivenciada no mês passado, como foi vivenciada no ano passado, como foi vivenciada algumas décadas atrás, muito menos da maneira como foi vivenciada em outra existência. Então, meus irmãos, eu posso ter que repetir a minha lição em outra existência futura, mas jamais será da mesma maneira. Então, por isso é preciso ser grato por aquilo que nós temos hoje, pelas condições que nos são oferecidas hoje, neste momento, para enfrentarmos os nossos desafios, porque amanhã as condições podem ser piores. Então, sejamos gratos sim por 2020. Sejamos gratos por estarmos enfrentando esta pandemia. É claro que nós não a pediríamos, mas se estamos vivenciando, só nos resta agradecer e aprender a lição que ela vem nos propor. Cumprirmos este ciclo com valentia, com alegria, com força, nos melhorando, aproveitando, meus irmãos, as potencialidades que nós temos hoje. O conforto que nós temos agora, a fartura que nós temos hoje, o conhecimento espírita que nós temos hoje, a família que nós temos hoje, a casa que nós moramos hoje, o trabalho que nós temos hoje, todas as situações que fazem parte da nossa conjuntura atual, aproveitemos, porque isto nunca mais retornará. Nós podemos e viveremos situações semelhantes. Nós, no futuro, quem sabe, teremos mais condições, porque estamos evoluindo, teremos mais conforto, teremos mais crescimento, a tecnologia avança, mas o dia de hoje nunca mais se repetirá. Esta oportunidade é única neste universo infinito. E como tal, nós somos únicos. Nós somos espíritos únicos, à imagem e semelhança de Deus, ou seja, dotados de luz, dotados da semente da luz, da bondade, do amor, da força, da capacidade de crescer. Nós temos hoje este corpo físico, esta aparência, esta personalidade, e esta personalidade jamais retornará. Ela é única em todo o universo, porque Deus nos ama, porque Deus nos dá a possibilidade de experiência única enquanto personalidade, enquanto almas encarnadas, enquanto espíritos na
escalada da evolução, cumprindo os ciclos. Os ciclos, então, meus irmãos, indicam o progresso das coisas. Na medida em que os ciclos se repetem, nós vamos nos tornando outras pessoas. Nós vamos conhecendo outras pessoas que se aproximam de nós também. Nós vamos adquirindo inúmeros outros aprendizados. Nós vamos concebendo outras ideias. Nós vamos vivenciando outras experiências. E nós vamos trazendo para nós novos tempos. Há cerca de pouco mais de algumas décadas, 3 ou 4, não tínhamos a tecnologia ao nosso dispor. A maioria da população não tinha luz elétrica, não tinha saneamento básico. É claro que muitos ainda não têm, mas hoje está muito mais disponível para todos nós. Não tínhamos o telefone. As comunicações eram escassas. Então nós estamos vivenciando numa mesma existência, aqueles que já têm um pouco mais de 40, 50 anos de idade, novos tempos, novas experiências. Vejam que bênção nós recebemos numa mesma vida. Vários ciclos numa mesma existência. E que ciclos tão diferentes. Aqueles que têm, quem sabe, 60, 70 anos de idade, que já se locomoveram em carroças. Aqueles que têm um pouco menos e que se comunicaram por telegramas, por longas cartas. Quantos novos desafios e quantos novos presentes na mesma existência. Hoje nós pegamos um cartão e pagamos as nossas contas em todos os lugares. Hoje nós pegamos um telefone e pagamos as nossas contas aqui e fazemos uma transferência bancária. Antes, há não muito tempo, nós tínhamos que para tudo nos dirigirmos a uma agência bancária. São novos tempos. Mas e os nossos sentimentos? E as nossas emoções estão se adequando a esses novos tempos? E a nossa fé? Nós estamos sendo gratos a esses novos tempos, a esses novos ciclos? Nós já melhoramos as nossas emoções? Nós somos tão bonitos, tão lapidados espiritualmente, quanto essa nova tecnologia, esses novos recursos tão belos que se apresentam para nós? Como está a nossa alma nestes novos tempos? Uma terceira lição: os ciclos indicam tão somente o fim de uma fase, porque outra vem. Porque nós continuamos vivos, aliás, somos imortais, estamos sempre vivos. Então nada se termina e nós tememos a morte o tempo todo. Todos os nossos temores decorrem do medo de morrer, do medo de que o nosso corpo físico possa sofrer e sucumbir. Mas tudo prossegue. Termina um ciclo, começa outro. Estamos num ciclo de muitos recursos materiais. Mas estamos também num ciclo de muito sofrimento emocional, de muito desajuste sentimental, de muito egoísmo. Estamos num ciclo em que o egoísmo se mostra a olhos nus o tempo todo. Porque somos materialistas, porque somos apegados, porque não olhamos o nosso próximo, porque passamos inúmeros ciclos sem aprender a amar, sem aprender a perdoar, porque passamos inúmeros ciclos buscando adquirir bens materiais, ter recursos à nossa disposição, usufruir
de novos meios de comunicação, de conforto, viagens, mas nos esquecemos, algumas vezes nos esquecemos, que temos a necessidade de nos aproximarmos espiritualmente. E que para nos aproximarmos e conseguirmos conviver em paz, nós temos que nos lapidar moralmente. Porque sem a moral elevada, nós não conseguimos conviver com respeito. Nós não nos respeitamos como deveríamos, e então surge a violência, o dissabor, o desentendimento, o desrespeito, o preconceito e o isolamento de muitos. Nós estamos agora em isolamento social, mas isso não significa que devemos estar em isolamento emocional. Como estão as nossas relações neste momento? Nós temos alguém para nos amparar neste período difícil? Nós temos amigos? Nós temos afetos? Nós temos alguém em quem confiar? Ou estamos em isolamento emocional? Estamos apartados do mundo. Porque estarmos dentro do nosso lar não é um castigo, é um presente. Nós poderíamos estar na guerra. Nós poderíamos estar numa guerra civil, com as famílias sendo violentadas, com o comércio sendo arrasado, com os recursos sendo roubados. Nós poderíamos estar numa guerra nuclear, morrendo pelas ruas a cada dia. Mas nós estamos protegidos dentro dos nossos lares. É claro que alguns com muitas dificuldades decorrentes dessa situação, inclusive financeiras, faltando o alimento. Mas ainda assim, nós estamos numa situação de maior proteção em relação a outras calamidades já ocorridas na humanidade. Mas nós estamos isolados emocionalmente, nós estamos isolados dos nossos afetos, nós temos afetos, nós temos amigos, nós temos a quem recorrer numa hora de dificuldade. Nós estamos vivenciando um ciclo no qual devemos nos superar, no qual devemos aprender a nos relacionar, porque neste momento de isolamento social, somente perduram, meus irmãos, os afetos verdadeiros. É o momento de apartar o joio do trigo. No momento em que eu me isolo da sociedade, eu naturalmente vou perceber quais são os meus afetos verdadeiros. Eu naturalmente vou perceber com quem é que eu posso contar. Quem é que se preocupa comigo? Quem é que me dá um telefonema? Quem é que me manda uma mensagem? Quem é que vem me ver pela janela do lado, pelo muro, que me abana de longe, que se preocupa comigo? Como estão as nossas emoções? Porque uma quarta lição nos diz que as reencarnações também são ciclos. Então, esta encarnação vai ter fim. Ela é um ciclo. Mas se ela é um ciclo, ela tem um objetivo maior. E inúmeros pequenos objetivos. Inúmeras tarefas a serem cumpridas durante este período em que estivermos aqui encarnados. O que é que estamos fazendo nesta encarnação? Quem sabe possamos aproveitar estes períodos em que não podemos nos reunir em grandes aglomerações e aproveitar esses períodos de maior isolamento para refletirmos como está sendo a minha encarnação, como está sendo esta vida, esta existência, o que é que eu já aprendi, o que é que eu não consegui ainda mudar na minha alma. O que é que me incomoda, mas que eu ainda não consegui modificar? O que é que eu ainda não consegui superar nesta vida? O que é que eu preciso vencer em relação
aos meus atavismos, aos meus bloqueios, vivendo bem a experiência de um ciclo, é que nos tornamos aptos para viver melhor o próximo. E vivendo bem, vejam bem, um pequeno ciclo, nós nos tornamos aptos a vivenciar os grandes ciclos. Ou seja, vivendo bem este momento pelo qual estamos passando agora, nós nos tornaremos aptos a vivenciar melhor outros desafios. Ou seja, tendo paciência agora, nós vamos aprender a ter paciência em dificuldades maiores. Acalmando as nossas almas agora, nós nos tornaremos mais calmos, quem sabe, para toda a eternidade. Vejam quantos desafios este momento nos proporciona, quantas reflexões, quantas possibilidades. Há quanto tempo não tínhamos a possibilidade de parar um pouco, de não correr tanto, quem sabe, de refletir um pouco mais, de ficar em contato com os nossos familiares, de ficar um pouco mais dentro dos nossos lares. Há quanto tempo? Para alguns de nós, é claro, a gente sabe que isto não é para a maioria. Tem muitos profissionais trabalhando incessantemente e alguns ainda mais. Então, para aqueles que pararam um pouco, que se recolheram para dentro dos seus lares, o que é que nós estamos fazendo com este momento? E para aqueles que estão na linha de frente, enfrentando a dor, visualizando a dor, o sofrimento, o desespero, o que é que estão aprendendo também? Porque se esses irmãos se revoltarem, tudo ficará mais difícil para eles. Mas se aprenderem, se aproveitarem um momento para exercitar a compaixão para com a dor do próximo, se aproveitarem esses momentos para repensarem as suas necessidades, para replanejarem o seu futuro, terão também aprendido a lição no momento em que trabalham ainda mais, em que trabalham com maior perigo, em que trabalham expostos à pandemia, expostos a uma situação de risco da qual outros estão se resguardando. Então vejam esta dicotomia. Aqueles que estão na linha de frente, aqueles que pegam o ônibus todos os dias para trabalhar, que se dirigem ao seu trabalho, que enfrentam o risco, observam, ao mesmo tempo, outros que podem se recolher em home office, em afastamento por serem grupos de risco, impossibilidade de trabalhar de dentro de casa. Será que Deus é injusto por assim permitir que alguns sejam afastados e outros não? Com certeza Deus é justo, mas Ele dá a cada um a lição necessária para o momento em que está vivendo. Então, aqueles que hoje se recolhem, em outros momentos, estiveram na frente da batalha. Talvez não uma batalha como esta, mas quem sabe outra até mais difícil. E no futuro também enfrentarão inúmeras batalhas em que terão que se colocar em risco. Aqueles que hoje estão na linha de frente se expondo, estão também aprendendo as lições para quem sabe, no amanhã, experimentar uma situação de recolhimento. Porque a alma ora necessita ir à guerra, ir à frente dos problemas, enfrentar dificuldades extremas para se superar. E ora necessita do recolhimento para se compreender, para se conhecer, para reconhecer a igualdade entre todos os seus irmãos. Então são ciclos. Ora estaremos enfrentando os nossos problemas em recolhimento íntimo. Ora estaremos na frente de guerra, na frente de batalha, frente a frente com a dificuldade, seja ela qual for, porque nós precisamos, enquanto almas reencarnantes, passar, vivenciar todos os ciclos. Então, meus irmãos, não existem privilégios para os filhos de Deus. Nenhum deles é privilegiado, nenhum deles é esquecido.
Todos que estamos encarnados, estamos vivos. Todos que estão desencarnados também estão vivos. Mas estar vivo, numa concepção maior, é estar consciente. Então eu pergunto, será que estamos efetivamente conscientes? Todos nós estamos vivenciando o mesmo problema, mas estamos conscientes? Estamos nos protegendo em nome da proteção do nosso irmão? Estamos restringindo um pouco as nossas necessidades para não disseminarmos um vírus? Ou estamos andando inconsequentemente e levando a contaminação por aí? Seja para nós ou para os outros? Estamos refletindo nestes momentos sobre a dor que estamos observando frente a frente ou sobre a dor da qual estamos resguardados dentro dos nossos lares? Em que nível está a nossa consciência, o nosso entendimento? As nossas vivências aqui na Terra reorganizam moléculas de energia, tanto no nosso corpo como em tudo que nos rodeia. Movimentar as energias ao viver um ciclo, movimentar as energias positivamente, faz com que nós estejamos evoluindo e mobilizando forças para um novo ciclo, que naturalmente virá. Porque, como disse, primeira regra, tudo passa, tudo passará. Este ciclo também passará. Esta pandemia também passará. Este isolamento também passará. Esta personalidade que nós vivenciamos hoje também passará. Mas nós, enquanto espíritos, enquanto essência, não passaremos. Continuaremos vivos e devemos compreender a vida. A compreensão da vida como ciclos de evolução nos mostra que não há uma vivência linear. As experiências não acontecem uma atrás da outra. É com um movimento circular que nós vamos ascendendo. Ou seja, eu aprendo, mas eu volto a uma situação para experimentar. Nenhum aprendizado é em vão. Nós somos permanentemente experimentados, testados, para que possamos subir na compreensão da vida pelas nossas experiências. É o espiral das nossas existências, de compreensão, de evolução, de experimentação, de mais um passo na evolução, de ascensão. E assim nós vamos subindo na nossa caminhada, assim nós vamos aprendendo. Experiência, etimologicamente, se traduz por trazer para fora a ciência, isto é, trazer para fora o conhecimento das coisas que estão à nossa volta. Então, nós nunca voltamos para trás, porque nós estamos circulando, mas em espiral. Estamos nos expandindo permanentemente através dos ciclos da existência. Estamos caminhando permanentemente para o progresso. Nesta vida, neste plano, nós nos baseamos pelo tempo cronológico, pelo espaço que ocupamos. No plano espiritual, nos situamos pela consciência tão somente. Assim, nós devemos viver as experiências de agora com a consciência de que tudo são ciclos da vida, de que tudo é um treinamento para viver futuramente, numa outra dimensão, onde o tempo cronológico deixará de existir e dará lugar à eternidade das nossas existências. Como nos disse Leon Denis, a alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem. Então chegamos aqui após inúmeros ciclos de evolução do nosso corpo, da nossa alma, do nosso mundo.
e de tantos mundos que nos rodeiam, mas continuamos como filhos de Deus, espíritos imortais. Nós não somos criações milagrosas, não estamos destinados ao adorno do paraíso de papelão. Somos filhos de Deus, herdeiros dos séculos. Devemos conquistar valores de experiência em experiência, de milênio a milênio, conforme nos disse André Luiz em o livro O Mundo Maior. Ou seja, não somos herdeiros de nenhum paraíso. Nós temos que fazer o nosso amanhã de experiência em experiência. Tudo cabe a nós. Trabalhemos constantemente. Então, meus irmãos, aproveitemos este período para refletir e reflitamos. Quem somos nós? O que é que nós já construímos? Que emoção negativa nós temos que lapidar neste momento? A impaciência, a raiva, o rancor, a vaidade, o nosso egoísmo. O que é que nós precisamos modificar dentro de nós para vivermos melhor? Que este momento nos ajude, então, que este ciclo seja útil para o nosso crescimento, para nos apaziguarmos com nós mesmos, para nos tornarmos melhores, para convivermos melhor uns com os outros, para vivermos com maior simplicidade. Que esta restrição de acesso aos bens sirva para nos fazer refletir acerca daquilo que nós efetivamente necessitamos, daquilo que efetivamente pode nos trazer leveza nas nossas vidas. Porque quando nós não vivemos com leveza dentro dos nossos corações, nós somos infelizes. E a leveza de uma alma só vem com a autolapidação. Cumpramos os ciclos de evolução, aprendendo, crescendo, perdoando, amando, mas acima de tudo, agradecendo constantemente a Deus pelas experiências que nos são oferecidas. Obrigada pela oportunidade, pela atenção, pelo carinho de sempre desses irmãos do nosso Centro Espírita Belém. Que Jesus nos fortaleça, nos ampare, nos guie e que nós possamos amar, crescer e vencermos a nós mesmos cada vez mais. Que assim seja, que uma imensa paz permaneça em todos os corações. Muito obrigada.